E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossos estudos aqui então. Hoje a gente vai estar fazendo mais exercícios de termoquímica aí, de entalpia, de energia de ligação, entalpia de formação, essas coisas todas. Mas para praticar, né? Que é um assunto bastante importante. Eu acho que fazer uma aula só de exercício, que nem a aula passada, não bastaria. Mas enfim, vamos ver esse exercício 5 aí. É do livro, né? Que vocês usaram até o segundo colegial. Ele diz aí: os biocombustíveis são uma opção de energia renovável em substituição aos derivados de petróleo como a gasolina. Um dos biocombustíveis mais consumidos no Brasil é o etanol, C2H5H, obtido a partir da cana-de-açúcar. Observe os gráficos abaixo e classifique as afirmações adiante em falsas ou verdadeiras. Então ele deu dois gráficos, né, energéticos. Você pode ver aqui no gráfico 1, você tem no início um patamar alto, isso daqui é energia, tá? Essa setinha. Então, isso daqui é um patamar energético maior, que tem, ó, 2 carbono grafite, mais 3 hidrogênios, mais meio oxigênio, e no final, uma reação formando 1 mol de etanol. E aí, aqui você tem etanol mais oxigênio, caindo para um patamar menor, E2. É uma combustão incompleta, né, porque está formando monóxido de carbono, aquele gás venenoso, né, que mata as pessoas que deixam o carro ligado na garagem. Esse monóxido de carbono aqui só é formado em combustão incompleta. E um patamar menor ainda, que é a combustão completa, ó, que só tem CO2 e água, tá vendo? Aí ele diz, afirmativa 1. A energia 1, corresponde à entalpia de formação do etanol líquido. Energia 1 está aqui, ó. Então ele está falando que isso é a entalpia de formação do etanol líquido. É verdade. Lembra o que é a entalpia de formação? É a entalpia do processo que forma 1 mol, né, de uma substância composta, com mais de um tipo de átomo, a partir só de substâncias simples no estado alotrópico mais comum. Então, carbono grafite, gás hidrogênio, gás oxigênio. Né? Tudo isso está se combinando para formar 1 mol de etanol. Então, é a entalpia de formação. A 1 é verdadeira. 2. A energia 2 corresponde à entalpia de combustão completa do etanol. Energia 2 está aqui, ó. A energia 2 está caindo para o patamar que tem o monóxido de carbono. Então é a combustão incompleta. Então a 2 é falsa. 3. A entalpia de combustão completa do etanol libera mais energia do que sua combustão incompleta. É verdade. Você pode ver aqui, ó, que o patamar energético da combustão completa, dos produtos da combustão completa, é menor do que da combustão incompleta. E faz sentido, né? Se você faz a combustão incompleta de alguma coisa, você está queimando pela metade, né? Então não vai liberar tanta energia quanto se você fizesse a queima total. Então a terceira é verdadeira. 4. A transformação do CO em CO2 é um processo exotérmico. Então, ó, é verdade, né? Tá aqui do CO para o CO2, caiu a energia. Se caiu a energia, é exotérmico, né? A energia foi para fora. Tem até um truque que dá para fazer, que eu ia fazer para vocês em aula, se não tivesse esse maldito vírus aí, que você acende uma vela aqui, apaga ela, aí quando sai aquela fumacinha, você consegue acender a fumacinha e aí a vela acende embaixo de novo, entendeu? E aí o que acontece é isso, você está queimando o monóxido de carbono daquela fumacinha. Então sempre que você tem uma chama, tipo, um isqueiro não, mas assim, um fósforo, uma fogueira, uma vela, e aí sai aquela fumacinha cinza de cima da vela, assim, aquilo é combustão, um produto de combustão incompleta, riquíssimo em monóxido de carbono. Monóxido de carbono é venenoso porque ele se liga à hemoglobina das hemácias e não desgruda mais, né? A hemoglobina ela tem que ser capaz de se prender ao oxigênio e depois soltar ele para entregar em algum lugar, né? O monóxido de carbono gruda lá na hemácia e não sai mais, e aí a hemoglobina fica ocupada, não consegue mais pegar o oxigênio. Então, é uma hemoglobina inutilizada. Por isso que o monóxido de carbono é tão venenoso assim. Beleza? Então, vocês tomem cuidado com fumaça de fósforo, de fogueira,
de vela, tá? Sempre acende longe, assim, porque fazer isso bastante vezes pode ter algum efeito aí para vocês. Combustão completa não costuma gerar isso daí, não. Então, por exemplo, se você acende uma vela, lá em cima do paviozinho, assim, se você olhar, tem uma chaminha azul. Ali é onde está tendo combustão completa. E aí todo aquele vermelho, laranja em volta é incompleto, entendeu? Então está saindo um monte de monóxido. Se você liga o fogo do fogão, que a chama é toda azul, purinha, né? Aí é combustão toda completa. Ali não tem problema. Então o fogão não é uma ameaça. Beleza? Aí, então, isso daí foi a 4. Aí a 5, ele falou, a entalpia das substâncias carbono, grafite, hidrogênio e oxigênio a 1 bar em 298,15 Kelvin é zero. É verdade. Então, a entalpia de substâncias simples no estado alotrópico mais comum e condições padrão, que é 25 graus Celsius, e 1 bar, que é aproximadamente 1 atm, é zero. Então, verdadeiro. Tudo bem isso daí? Aí no 6, ele falou, devido aos atentados terroristas ocorridos em Nova York, Madrid e Londres, os Estados Unidos e países da Europa têm aumentado o controle quanto à venda e produção de compostos explosivos que possam ser usados na confecção de bombas. Dentre os compostos químicos explosivos, a nitroglicerina é um dos mais conhecidos. É um líquido a temperatura ambiente, altamente sensível a qualquer vibração, decompondo-se de acordo com a equação. Aí ele deu aqui, né? Equação de decomposição. Considerando-se uma amostra de 4,54 gramas de nitroglicerina, né, que é esse reagente aqui. Massa molar, 227 gramas por mol, contida em um frasco fechado com o seu volume total de 100 ml. Calcule a entalpia envolvida na explosão. Dados, tabela aqui. Então, quando ele dá o ΔH de formação das substâncias, é só um exercício de você fazer a entalpia da reação, a entalpia dos produtos menos dos reagentes. Tudo bem? Então, entalpia dos produtos menos dos reagentes. Então, vai ser 3 vezes a entalpia do nitrogênio, mais 0,5 vezes a entalpia do oxigênio, mais 6 entalpias do CO2, 5 da água, menos 2 entalpias da nitroglicerina. Então fica assim. Aí você fala, mas não tem aqui na tabela a entalpia do nitrogênio e do oxigênio, o que eu faço? Aí você lembra que são substâncias simples, e a entalpia delas é zero, beleza? Então, o nitrogênio e o oxigênio, aqui de novo, gente, esse H é entalpia, e o O2 era para ficar pequenininho aqui embaixo, ó. Aqui é meio difícil de fazer isso no PowerPoint, mas era para ficar pequenininho. Então, entalpia do O2, beleza? Aqui, entalpia do nitrogênio. Então, entalpia do nitrogênio, zero. Do oxigênio, zero também. Aqui, ó, entalpia do CO2. Você vê aqui, ó, menos 394. Então, 6 vezes, coloca ó, a chave aqui, colchete, né? Menos 394. Mais 5 vezes entalpia da água. 5 vezes menos 242. Fechou aqui o parênteses, menos 2 vezes, né, abre o colchete, menos 364, que é a entalpia de formação da nitroglicerina. Beleza? É bom você usar esse monte de parênteses e chave, colchete, para você não se confundir com sinais, tá? Porque aqui é facinho você se confundir com o sinal. Então aqui ficou 0, 0, menos 2.364, menos 1.210, aí o menos aqui, ó, que está fora dos parênteses, dentro desse parênteses aqui, menos 728. Então tudo isso vai ficar menos 3.574, esses dois aqui. Aqui tem menos com menos, né? Então vai ficar mais 728. Então, ΔH, menos 2.846 kJ. Tudo bem? Então, esse é o ΔH da reação aí. Aí no B ele fala, calcule a pressão máxima no interior do frasco antes de seu rompimento, considerando que a temperatura atinge 127 graus Celsius.
Então, isso daí é questão de usar a lei dos gases ideais, né? PV igual a nRT, lembra? Então, você tem aqui, ó, ele quer a pressão, P, o V, que é o volume, você tem, ó, o volume do frasco 100 ml, N, número de mols, você não tem, mas você tem a massa da sua amostra e a massa molar. Então, dá para calcular o número de mols. R, ele deu, e temperatura ele deu também. Lembrando que tem que passar para Kelvin, né? Então, ó, olha aqui o R, as unidades do R. ATM, litro, Kelvin, mol. Então, tudo que você vai usar na equação tem que estar nessas unidades, ó. A pressão vai sair em ATM, o volume tem que estar em litro, então tem que converter, porque ele deu 100 ml. Temperatura em Kelvin, ele deu grau Celsius, e o mol. Aí, você pode começar lembrando que o número de mols é igual à massa da amostra dividido pela massa molar. PV igual a nRT. Aí você pode substituir essa relação nesse N aqui, ó. Fica PV igual massa da amostra dividido por massa molar, RT. Então, substituindo os valores, P, volume 100 ml tem que estar em litro, né? Por causa do R. Então, 100 ml é 0,1 litro. Aí, massa da amostra, 4,54 gramas. Massa molar, 227. O R. E temperatura em Kelvin, 400. Tem que somar 273 a esse 127, né? Então, se você isolar a pressão aqui, vai dar 6,56 atm. Tranquilo? É bem fácil de fazer, né? Depois que você sabe as fórmulas que você tem que usar, né? Acho que a dificuldade maior aqui é você... o exercício da Unifesp, né, federal, né? Ele meio que tenta desorientar você, né? Ele está falando de termoquímica, de repente, não, agora é gás, né? Tem que estar esperto nisso daí. Mas depois que você se toca disso, da equação que você tem que usar, aí é moleza, né? Tudo bem? E o próximo, exercício 3. Esse é outro de energia de ligação, né? Lembra daqueles passos, né? Olhar a fórmula estrutural, contar as ligações, né? Aí lembrar que as ligações dos reagentes têm que ser quebradas, então são valores positivos de entalpia, né? Você tem que fornecer energia para ligar, para quebrar as ligações dos reagentes, e as ligações dos produtos vão ser formadas, liberando energia para o ambiente, então negativas. Aí o Mackenzie aqui, o gás propano é um dos integrantes do GLP, gás liquefeito de petróleo. E dessa forma é um gás altamente inflamável. Abaixo está representada a equação química de combustão completa do gás propano. Então está aqui o gás propano, reage com oxigênio, forma CO2 e água. Aí ele até deu a fórmula estrutural, ele foi bonzinho, tá vendo? Você não ter que desenhar. E já que ele deu os coeficientes estequiométricos, né? Aqui uma molécula dessa, 5O2, 3 CO2 e 4 água, você não tem que balancear também. Então ele foi bonzinho duplamente. Se ele dá os coeficientes estequiométricos, você não precisa se preocupar, ele não vai dar os coeficientes errados, tá? Aí na tabela são fornecidos os valores da energia de ligação, todos nas mesmas condições de pressão e temperatura da combustão. Assim, a variação da entalpia da reação de combustão de 1 mol de gás propano será igual a... Então tem que achar o ΔH desse negócio aqui. Então a gente vai ter que começar contando as ligações, né? Todas as ligações que tem aqui. Então, primeiro passo, contar as ligações. Reagente. Você tem duas ligações carbono-carbono, uma aqui e uma aqui. Você vai ter 8 ligações carbono-hidrogênio e 5 duplas oxigênio-oxigênio. E no produto, você vai ter 1, 2, vezes 3, 6 ligações duplas oxigênio-carbono e 1, 2, vezes 4, 8 ligações simples hidrogênio-oxigênio. Então tá aqui. Agora a gente vai ver aqui na tabela os valores de cada uma e multiplicar por quantas tem. Então, ligação carbono-carbono, 348 kJ. Só que a gente tem duas ligações desse tipo, então vai ser 348 vezes 2. E aí faz o mesmo processo para todos eles. Então, o reagente aqui, duas, essa energia, né? Substitui todas as energias das ligações segundo a tabela que ele deu. Produto também.
Se você fizer essas contas e somar os valores todos, você vai ver que o total da energia dos reagentes, o total da energia que você tem que fornecer para quebrar todas as ligações químicas dos reagentes é 6.490 kJ. E o total de energia liberada na formação de todas as ligações do produto é 8.160 kJ. Aqui é liberado. Então, já que a gente tem o valor positivo que a gente tem que fornecer e o valor negativo que é liberado, se você somar um com o outro, você vai ter o ΔH da reação. Então, vai ser 6.490 menos 8.160, que é menos 1.670. Então, uma reação exotérmica, né? Letra A. Então, diferente da aula passada, nessa daqui eu não marquei a alternativa errada. Beleza, então, gente? Então, é isso aí. É só ir com cuidadinho que o negócio dá certo, beleza? Mas não é difícil, não. De novo, não vai fazer ΔH igual entalpia dos produtos menos dos reagentes nesse tipo de exercício de energia de ligação, tá? Senão vai dar caca. A pessoa faz tudo bonitinho até aqui. Aí quando ela acha o total do reagente, o total do produto, ela quer fazer entalpia dos produtos menos os reagentes. Aí pronto, estragou tudo. Ia dar um valor positivo aqui, você já ia marcar o C, pronto, lascou. Então toma cuidado, beleza? Então é isso aí, gente. Se cuidem. Qualquer dúvida aí, horário da aula, horário do plantão, pode aparecer. E bons estudos e até mais.